Olá, educando, tudo bem contigo? Nesta nossa videoaula nós vamos tratar um pouco, né, de uma maneira bem sucinta, a respeito do estado de bem-estar social, ou melhor dizendo, a política de estado de bem-estar social e as crises econômicas enfrentadas pelos países europeus. Tá? Pois bem, você já ouviu falar em política do estado de bem-estar social? Já ouviu falar alguma vez na sua vida? A política de estado de bem-estar social ela surgiu, sobretudo, lá na chamada crise de 29, quando houve a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tá? Na década de 30, sobretudo nos primeiros anos, a economia norte-americana passou por sérios problemas, né? E aí essa política ela começou a ser implementada lá nos Estados Unidos, de um modo bem claro. É óbvio que essa proposta, né, esse programa essa política, melhor dizendo, de estado de bem-estar social, do estado de bem-estar social, ela não surgiu nos Estados Unidos. Né? Essa política ela foi proposta por um inglês, né, por um economista chamado John Keynes. Né? E aí, tanto é que essa política do estado de bem-estar social ela é até chamada de keynesianismo. Quando você ouve falar em keynesianismo ou trata do keynesianismo, intrinsecamente você vai estar falando do estado de bem-estar social. Mas afinal, o que é esse estado de bem-estar social? Pense comigo, um país que passa por uma crise econômica, você pode até imaginar o que está acontecendo no mundo atual, no Brasil, nos demais países. Obviamente que o poder de compra das pessoas diminui e a qualidade de vida das pessoas também. As pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo que necessitam. Né? Coisas básicas, às vezes do dia a dia, como alimentação, produtos para dentro de casa, as pessoas não têm dinheiro e deixam de comprar. E isso acaba gerando um processo em cadeia. Ora, se as pessoas deixam de comprar, o cidadão, você, nós deixamos de comprar, naturalmente a pessoa que distribui esses produtos também vai deixar de distribuir, ou vai parar, ou vai ter prejuízos, ou a quem produz, e etc. Então imagine que é uma cadeia produtiva que é afetada. Isso envolve todos os tipos de produtos, né? Desde os mais simples, como eu mencionei, até os mais elaborados, mais sofisticados e mais caros. Então, isso é um problema bastante sério. E quando envolve a população como um todo, então a crise ela se aprofunda de um jeito que é quase irreversível, é muito difícil de ser revertida. Isso aconteceu lá, por isso que eu citei nos Estados Unidos, porque isso aconteceu lá no final da década de 20, no início da década de 30, quando se produzia muito, principalmente o produto da segunda revolução industrial, que era o automóvel, e você não tinha para quem vender. Então você tinha todo um parque industrial montado, mas não tinha quem comprasse. Né? Imagine, você produz carro, isso gera custo, você tem funcionário, você tem matéria-prima, você tem, enfim, você tem o espaço para guardar esses materiais, tanto a matéria-prima como o produto, já o carro. O carro ele precisa, não vai deixar o carro no tempo que ele vai apodrecer, vai danificar. Então, e aí precisa limpar, enfim, é uma série de cuidados que tem que ter, envolve uma série de coisas. Então, se não tem para quem vender, gera um problema muito sério, muito sério. E aí, em função disso, chegou-se à conclusão que era preciso melhorar a questão do poder de compra das pessoas, tinha que ter quem comprasse. Esse modelo ele foi fortemente implementado na Europa, em especial pelo Keynes, né? O Keynes ser europeu, ser da Inglaterra. Então, na Europa, esse modelo ele foi bem implementado. E aí, inclusive, a ideia do estado de bem-estar social é você conciliar uma economia forte, uma economia que tenha menos riscos à crise, esteja menos suscetível à crise, um sistema financeiro equilibrado e que você também tenha todo um suporte para as pessoas. Então, como o próprio nome pressupõe. Então, que as pessoas tenham acesso à saúde de boa qualidade, à educação de boa qualidade, moradia, infraestrutura, enfim, as pessoas precisam viver bem, ter um padrão de vida bom.
sistema previdenciário, que é importantíssimo, as pessoas precisam contar com a aposentadoria, naquele período, não sei, para ser preciso, qual era a idade, mas podemos partir do princípio que fosse hoje 60 anos de idade, então chegou aos 60 anos de idade, todo mundo teria direito a se aposentar, e direito a férias, enfim, há uma série de coisas, né? E as pessoas deveriam viver muito bem, em síntese. E o problema é que isso gera um custo, né? Gera um custo para o Estado, gera um custo para o governo, e essa conta, ela chega. É claro que é um modelo, inclusive, que a gente acredita que deveria ser implementado, deveria ocorrer no mundo como um todo, né? Mas a economia, do jeito que era tratada e ainda nos dias atuais, gera alguns problemas, né? E foi isso que aconteceu. Em 1960, 70, nós tivemos ali a chamada crise do petróleo, que gerou um impacto muito negativo na economia global e, sobretudo, nos países europeus, aqueles países da industrialização que usavam esse recurso e etc. Gerou um impacto muito significativo nos países europeus. E alguns países começaram a cortar, a interromper o estado de bem-estar social. O primeiro deles foi a Inglaterra. Na época, lá na década de 80, isso aconteceu especificamente na década de 80, a presidente era a Margaret Thatcher, e ela começou a cortar os benefícios da população, né? As medidas do estado de bem-estar social, ela acabou eliminando, reduzindo, acabou cortando alguns benefícios relativos à questão de leis trabalhistas, à questão previdenciária, passou a destinar menos recursos para a saúde e educação, e para ver se o país dava um boom econômico. Em algumas situações, os países, não só a Inglaterra, os países, mas eles conseguiram dar uma nova guinada, e outros nem tanto. E basicamente todos os países europeus eles seguiram esse modelo, porque era um modelo muito legal para as pessoas, inclusive para os seus governos. Era muito interessante, porque obviamente a população apoiava essas medidas. E esse modelo ele entrou realmente em crise, ele começou a colapsar na crise econômica de 2008. Acredito que você já tenha escutado falar dela. A crise econômica de 2008, e que afetou diretamente os países europeus, né, colocou em xeque a política do estado de bem-estar, a política do estado de bem-estar social, né, porque os países começaram a pensar, a refletir, será que realmente, se nós continuarmos investindo nos setores sociais, será que isso não vai nos quebrar mais adiante, ou já não nos quebrou? Porque não tem como manter. E é claro que a discussão aqui é sobre a política do estado de bem-estar social, que é todo esse investimento nos setores da sociedade, saúde, educação e etc. São setores que não dão retorno. Não dão retorno. E aí tem um grande X da questão. Né? Investe nesses campos e destina menos recurso a investimentos da indústria, etc., ou faz ao contrário, né? O problema do setor industrial é que normalmente não dá um retorno. E é claro que a questão dessa crise toda, desse panorama todo, tem muito a ver com a questão econômica desses países. A questão do processo de industrialização, conforme a gente já viu, a industrialização, sobretudo com a globalização que nós já estudamos, todo o sistema produtivo foi alterado. Então, as indústrias não estão mais no território europeu. Não há investimento em indústria, em parques industriais no continente, investe-se em outros. E isso pode gerar a longo prazo o desemprego e etc. Outro problema que também é enfrentado no continente europeu é a questão da imigração. Porque quando há esses cortes, ou quando houveram esses cortes nas políticas sociais, os primeiros afetados eram os imigrantes, os povos que não eram nativos ali no continente europeu. Então, e via de regra a população que já era mais pobre também.
E aí, naturalmente, isso gera conflitos. Né? Percebe? Então, era essa discussão que nós tínhamos para esse momento. Né? Então, buscar entender que os países da Europa adotaram a política de estado de bem-estar social, que são investimentos nos setores da população, nos setores sociais, como saúde, educação e etc. E isso gerou uma fatura, né, que alguns anos mais tarde veio a ser cobrada. Na Inglaterra, isso aconteceu principalmente na década de 80, que essa política ela começou a ser reduzida, e nos demais países essa crise se acentuou, né? A crise econômica teve um paralelo ali, teve uma relação direta, ou pelo menos a reflexão surgiu com a crise de 2008 enfrentada pelos países do mundo, né? A crise mundial de 2008. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me escreva, mande lá um chat no nosso contato mais direto, e até o nosso próximo encontro.